Já aconteceu de você ter um problema para resolver, uma questão para responder, ou uma parte complicada da matéria que você não consegue entender e aquilo te deixa angustiado, te deixa maluco? Você está cansado, exausto, mas não pode desistir agora, porque já passou tanto tempo no cursinho, já gastou tanta grana com material, com aula particular, você não vai jogar toalha. Parece que você está um passo de conseguir, mas está faltando o pulo do gato, um detalhezinho besta. Aí você larga tudo aquilo como tá e vai, sei lá, tomar um banho. De repente, no meio do banho, eureka! A resposta aparece. Dizem que essa expressão eureka foi imortalizada por Arquimedes numa situação bem parecida com essa. Uma das versões da história é a de que o rei Hierão de Siracusa pediu para um artesão que lhe fizesse uma coroa de ouro para ele ofertar aos deuses imortais. A coroa ficou muito bonita, um trabalho impecável. Só que o rei era muito desconfiado e achou que o artesão podia ter tentado passar ele para trás. E se o artífice tivesse usado só uma parte do ouro que recebeu para fazer a coroa e embolsado o resto? Ele podia ter misturado algum metal menos nobre que o ouro, a prata, por exemplo, e ninguém ia ter como provar isso. O artesão não contava com o genial Arquimedes, que foi chamado pelo rei Hierão para comprovar a autenticidade da coroa. O Arquimedes ouviu o desafio, parou, pensou e não teve ideia nenhuma. A coroa tinha uma forma toda irregular. Como ele ia medir a quantidade de ouro da coroa sem derreter ela ou, sei lá, abrir um buraco e olhar dentro dela? Dizem que ele ficou meditando nesse assunto por muito tempo e a resposta não veio. Ele desencanou e foi, sem expectativa nenhuma, tomar um banho de banheira. Aí, finalmente, quando ele se mergulhou na banheira, que estava muito cheia e ela transbordou, eureka! Dizem que ele ficou tão empolgado com a sacada, né? E eureka quer dizer isso, encontrei, achei, que ele saiu correndo pelado, gritando para todo mundo que ele tinha resolvido o problema. A ideia era ao mesmo tempo genial e muito simples. Se ele medisse o volume de água deslocada e fizesse uma relação com a massa do objeto, ia chegar ao que a gente chama hoje de densidade. A densidade do ouro, por exemplo, é quase o dobro da prata, que é um metal menos precioso. Depois de alguns testes, ele percebeu que a coroa era bem menos densa que um bloco de ouro maciço, que tivesse a mesma massa dela. O Arquimedes contou o caô para o rei, né, do artesão 171, e ficou ainda mais famoso naquele tempo, tanto pela sua sabedoria quanto pela sua astúcia. O destino do infeliz artesão que tentou passar o rei Hierão para trás, a gente não sabe. Mas essa história da descoberta do Arquimedes, do eureka, é muito útil para ilustrar um princípio da neurociência que sustenta a técnica de estudo que eu vou te ensinar hoje. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe quem eu sou, bom, eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. A atenção que a gente dá para as coisas que acontecem à nossa volta não é sempre a mesma. A gente pode falar em dois modos de atenção diferentes e complementares. Um modo focado e outro difuso. Quando você está vendo um filme legal ou jogando videogame, sua atenção está focada nessa atividade. O mesmo acontece quando você ouve um barulho estranho no meio da noite ou quando você escuta uma buzina no trânsito. Seja pelo prazer da atividade, seja pelo senso de preservação da sua segurança, o cérebro da gente dedica muita atenção focada nesses casos, porque o esforço vale a pena, ele te recompensa imediatamente. Agora, por outro lado, o modo difuso acontece quando o cérebro está relaxado. O que não significa que ele está de boa fazendo nada, pelo contrário. É nessa hora que o cérebro se permite encontrar conexões entre blocos de memória que não estavam conectados antes.
É como se, no modo focado, a gente desse atenção aos pormenores, aos detalhes, e por isso não tivesse tempo de ver as coisas como um todo. Essa visão do todo acontece no modo difuso. É justamente no modo difuso que a gente tem aquelas sacadas, como a do Arquimedes na banheira. O segredo dessa técnica está nesse simpático tomatinho, que na língua italiana se diz pomodoro. Ele é um temporizador. Um italiano chamado Francesco Cirillo, que ainda era universitário lá no fim dos anos 80, inventou um jeito de usar esse aparelhinho para lidar melhor com o tempo, com a ansiedade, com a distração. Eu vou colocar o link da busca do Google aqui embaixo para o livro do Francesco Cirillo, para o caso de você estar a fim de comprar e ler o texto integral mesmo. Agora, eu quero deixar claro que, apesar desse tomatinho ser uma lindeza e o livro do Cirillo também ser bem interessante, você não precisa sair comprando nada se não quiser. Eu também não estou ganhando para fazer esse jabá aqui. O importante é que eu já me dei o trabalho de ler o livro e vou resumir aqui a técnica. E o Pomodoro, bom, você pode substituir por qualquer coisa que marque o tempo. Então vamos lá, você vai precisar do seu marcador de tempo e das fichas que eu disponibilizei para você baixar. Tem um link para elas aqui na descrição do vídeo. Uma delas é a ficha de atividades para fazer hoje. A primeira coisa é colocar os meus afazeres nessa ficha. Eu preenchi aqui, só para exemplificar, atividades do meu dia a dia. Corrigir provas do terceiro ano A, selecionar 20 questões para um simulado Enem e preparar uma aula sobre reformas ortográficas. No seu caso, claro, as atividades podem ser listas de exercícios, resumos, mapas mentais, redações e por aí vai. A unidade de tempo mínima e indivisível do método é o Pomodoro. Você pode definir quanto vai durar um Pomodoro, mas a recomendação do inventor da técnica é que ele tenha 25 minutos de atividade ininterrupta e 5 minutos de intervalo. Se a atividade for interrompida ou você, sei lá, se distrair, aquele Pomodoro não vale e a marcação tem que começar de novo. Passados os 25 minutos, você tem que imediatamente parar. Não tem essa de uns minutinhos a mais de trabalho, porque a pausa é tão importante quanto o trabalho. Lembra que é nessa pausa que o seu cérebro vai entrar em modo difuso. Você vai fazer qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com a sua tarefa. Vai dar uma volta lá fora, tomar água, imaginar o que vai fazer nas próximas férias, sei lá. O importante da pausa é que você não faça uma atividade intelectual direcionada, alguma coisa que te obrigue a se concentrar, porque afinal a gente quer deixar o seu cérebro relaxado. É justamente aí que você vai assimilar o que estudou durante os 25 minutos passados. Você vai fazer aquelas conexões improváveis, inconscientemente, igual o Arquimedes. Terminou o intervalo, começa o próximo Pomodoro. Não esquece de marcar mais um X na sua ficha. Essa contabilidade, inclusive, vai te ajudar a planejar os próximos dias. Você já vai ter noção de quantos pomodoros precisa para cumprir cada atividade, porque muitas das atividades que você faz são recorrentes, é uma rotina. Por isso, o ideal é que no fim do dia ou do seu período de trabalho, você preencha a segunda ficha, o inventório de atividades. Sabendo quantos pomodoros eu gasto para corrigir um pacote de provas, nas semanas seguintes eu já consigo dimensionar o meu tempo melhor, para não sobrar nem faltar tempo para essa tarefa. Eu posso inclusive tentar melhorar a marca baixando o número de pomodoros da atividade. Só que a performance não é o foco da técnica. Então a ideia não é baixar o tempo, é otimizar ele. Ou seja, a gente quer aproveitar com qualidade o período de trabalho, sempre livrando pomodoros para poder fazer outras coisas. Depois de 4 pomodoros, você faz uma pausa longa, de 15 a 20 minutos. Essa pausa longa também é muito importante. Você pode aproveitar esse tempo para organizar sua mesa, os seus livros,
ou até para fazer uma caminhada, sintetizar vitamina D. Claro que dificilmente uma atividade vai durar exatamente o número inteiro de pomodoros. Se você ainda estiver bem no comecinho daquele pomodoro, quando terminar a tarefa, é só você simplesmente não marcar esse pomodoro na sua ficha. Se você já tiver passado da metade do pomodoro, tiver do meio para o fim, o tempo que sobrar, se aproveita revisando o trabalho, caçando algum errinho que pode ter passado. Você também pode ver se tem alguma coisa que pode melhorar, pode ser mais bem feito. Talvez pareça, vendo esse vídeo aqui, que vai ser moleza estudar 25 minutos sem ser interrompido e sem se interromper. Hey, Mr. Miyagi, look! Look! Mas você vai ver que isso é muito difícil. Se você tiver um espaço só seu, tipo um quarto, um escritório, é relativamente fácil se isolar do mundo. É só fechar a porta e a janela, como é o meu caso aqui. Agora, se você tem que estudar num lugar onde circula mais gente, tipo numa biblioteca ou no cursinho, uma desculpa que eu uso muito é colocar fone de ouvido. Mesmo que eu não esteja ouvindo nada. Só de usar ele já é um sinal para o mundo exterior que eu não tô afim de papo. Se a pessoa vier insistir em falar com você, não vai ser também o fim do mundo se dizer que está ocupado e que vai falar com ela, sei lá, dali a 15 minutos. Se você estiver usando o celular para marcar o tempo, uma boa é colocar ele no modo avião. Eu nem preciso falar para você do tempo que a gente perde com as distrações do celular, né? Agora que a gente já se fechou para o mundo, o problema é quem fica aí dentro com você. No começo, aquele e-mail que você deixou sem resposta faz uns 3 meses, de repente precisa ser respondido com urgência. Você decide fazer justo agora aquela atualização pendente no seu computador, que vai precisar reiniciar e instalar um monte de coisa. Você vai ver que vai dar até vontade de lavar a louça. Você vai tentar se atrapalhar dos jeitos mais criativos. Por isso, é muito importante tentar realizar os procedimentos da técnica Pomodoro à risca. Você precisa ser chato consigo mesmo. Ah, mas e se aparecer uma coisa realmente urgente? Uma tarefa que eu lembrei de repente que eu tenho que fazer? Tipo, ligar pra minha avó pra avisar que essa semana sou eu que levo ela na natação. Ou sei lá, se eu estiver morrendo de fome e precisar pedir uma pizza. O Cirilo sugere que você marque na sua ficha um apóstrofo no Pomodoro que está acontecendo agora. E aí você vai lá e liste a nova atividade como urgente e continue o seu Pomodoro como se nada tivesse acontecido. Assim que o timer zerar, você vai olhar para essa atividade urgente. Qual que é a urgência e o tamanho dessa atividade inesperada? Será que dá para fazer num intervalo pequeno de 5 minutos, no intervalo grande de 20 minutos? Não sei, será que ela pode virar uma atividade na ficha de amanhã? É você que vai responder isso. Terminou a reorganização, volta para a rotina original dos pomodoros. Você vai ver que o que parecia muito urgente, às vezes, depois você saca, não era tanto. A questão aqui é, sempre que uma potencial interrupção apareça, você lide com ela de forma a nunca interromper o que você está fazendo durante aquele pomodoro. O pomodoro é sagrado, ele começou, ele tem que terminar. Agora fica uma dica pessoal, que já aconteceu comigo. Talvez você se sinta meio tenso nos primeiros pomodoros. Tipo, role uma ansiedade de que o timer vai tocar daqui a pouco e você precisa acelerar o trabalho. Para evitar essa ansiedade, é legal pensar que o pomodoro não é um controle do seu tempo, não é uma fiscalização do seu trabalho. Claro que você pode tentar melhorar a sua performance, baixar os pomodoros que você gasta numa atividade e tal, mas a ideia não é essa. A ideia é que o pomodoro sirva para aumentar a qualidade do tempo gasto numa atividade, não necessariamente gastar menos tempo nela assim de cara. A técnica serve para você se dedicar às suas tarefas inteiramente, sem distrações. Depois de fazer os seus primeiros pomodoros, deixa um comentário aqui embaixo sobre como está sendo.
Quantas interrupções você teve num Pomodoro só? Cara, eu cheguei a marcar 9 apóstrofos na ficha em 25 minutos. Se você gostou, deixa o seu joinha. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ter mais dicas de estudos e mais conteúdo de língua portuguesa de primeira. Também compartilhe esse vídeo com quem você gosta para o Questão de Linguagem chegar cada vez mais longe. Tchau, tchau!